Eu só gostaria de saber quantos diáconos tem aqui. Os diáconos ficam de pé. Todos os diáconos. Pode sentar. Obrigado. Isso me alegra. Porque nós ouvimos do Senhor, esses tempos atrás, o Senhor falando que Ele tem os seus anjos que ficam nos santuários tomando conta. A igreja sai, os anjos de Deus chegam e ficam ali tomando conta. Mas ele disse que quando os diáconos chegam, os anjos se afastam, para que os diáconos assumam a responsabilidade. E vocês observam, talvez seja só para os diáconos que eu gostaria de falar agora, a responsabilidade de vocês é muito grande. Muito grande mesmo. E por isso eu gostaria de lembrar a vocês. Vocês ocupam o lugar dos anjos de Deus quando nós estamos reunidos. Então vocês veem que a responsabilidade de vocês não é pequena, não. Eu já ouvi muita gente falar, né? Você foi consagrado, está aguardando para você um paninho e uma vassoura. Não é isso, não. Ou seja, não é só isso. Na igreja primitiva, nós tínhamos assim, logo nas primeiras reuniões, tinha talvez mais de 5.000 membros. E Deus achou graça em 7 varões para constituir como diáconos. 7 varões. Para cumprir uma grande missão. Viúvas, necessitados, e dar assistência também aos obreiros, que eram os pastores que ministravam a palavra. E eles davam conta do recado a ponto de serem também evangelistas, de pregarem a obra, a ponto de um ser morto, apedrejado por pregar a palavra, porque eles tinham uma coisa que todos nós diáconos devemos de ter: ser cheios do Espírito Santo. É a tua missão, diácono. O diácono não pode, na gíria popular, conforme diz aí, falar abobrinha. A exemplo do que o pastor falou hoje pela manhã, dá beliscão em criança, dá cascudo em criança, falar o que não deve, ficar conversando na hora de uma reunião, mas sim dentro de uma igreja, ser amigo do seu pastor e ser zeloso com as ovelhas de Deus, dando exemplos de vida, para que as ovelhas olhem para você e te respeite, te considere. E principalmente
lembrar que se você estiver servindo bem, Deus pode te promover. Como nós temos vários aqui que já foram diáconos e Deus elevou até a categoria de pastor. Mas por quê? Deu dinheiro ao pastor? Facilitou a vida do pastor? Não, porque em primeiro lugar reconheceu a sua missão como diácono. Trabalhou bem, foi submisso, foi obediente, observou tudo que Deus tem falado e sempre amigo do seu pastor. Tem diácono que tem dificuldade de se aproximar do pastor, mas que você não tenha, porque Deus quer que você chegue perto do seu pastor, converse com ele. Deus deu liberdade a você como diácono, até de chegar na casa do pastor e abrir o armário da casa do pastor para ver se está faltando alguma coisa. Lembro-me que alguns meses atrás chegou um irmão para mim. Essa igreja não tem diácono. E começou a reclamar do seu pastor. Que ele não estava indo no culto, que não sabia o que estava acontecendo. E começou a falar. Eu disse para ele, ó, você faz um serviço para mim. Você vai na casa do pastor, que ele deve estar doente. E você vê o que falta. Se ele estiver doente, se estiver faltando alimento, você vem aqui e me fala. Tá bom, pastor? Tá bom. E ele foi. E chegou lá, o pastor estava doente. Os armários estavam vazios. E ele foi no mercado, fez compra, levou para a casa do pastor, deixou dinheiro com a esposa do pastor e com o pastor, e me avisou, pastor, fiz isso. Assim, agora você vai ser recompensado, Deus vai te abençoar. E você faça isso, continue fazendo isso. E Deus mandou consagrá-lo a diácono. Eu, pastor, preciso de amigo. Não tenho como apacentar sozinho. Todos os pastores precisam de amigos. Que você possa se colocar assim, não se tornar um inimigo do pastor. Não, porque se fosse eu fazia assim, se fosse eu fazia desse jeito. Meu pastor é muito mole. Você está fazendo um dia de jejum por ele? Você sabe qual é o peso nas costas de um pastor? Ele é como você, sujeito às mesmas fraquezas. O adversário enceta. E tem pastores que ficam até deprimido, porque às vezes não tem uma solução. Ah, como é bom nesta hora chegar um companheiro ao lado dele. Poxa, pastor, esse problema assim, pastor, eu estou vendo ele num ângulo, dá para a gente resolver se fizer assim. Oh, amigo, muito obrigado. Vamos fazer então assim. Aí você vai se sentir feliz, puxa, fui útil para alguma coisa. Você vê uma ovelha fracassando, querendo cair, tropeçando até. E você chega para a ovelha, conversa, dá um conselho, dialoga com a ovelha.
problema está solucionado. Aí você chega para o pastor: poxa, pastor, aquele problema assim, 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 eu tive conversando com a ovelha e foi resolvido, ela vai pedir perdão, está firme já. Aí o pastor: puxa vida, é isso que eu queria. Um companheiro, um amigo. É a tua missão. Vem agora a Santa Ceia. Coisa boa quando o pastor tem notícia. O diácono está frequentando a oração. Os diáconos estão zelosos na oração e despertando a igreja para ir também. Se prepararem para a Santa Ceia. E no dia da Santa Ceia, todos os diáconos prontos lá. Como eu me sinto bem. Eu tenho 20 e poucos diáconos. Como é muita gente, eu costumo fazer o seguinte: eu chamo todo o meu ministério. Eles ficam ali ao lado, na frente. No começo, eu que servia os meus diáconos e meus evangelistas. Mas aí depois que os diáconos aprenderam esse trabalho, eles mesmos servem os pastores, evangelistas e os diáconos. Mas fica uma coisa tão bonita. Eu fico vendo os diáconos tudo em pé ali, recebendo pão, recebendo cálice. Mas coisa ruim e feia é no dia da Santa Ceia, você procura até diácono para servir a mesa. Não estou preparado. Não dá para mim. Não tenho condição. Ah, como é triste isso. E eu peço aos diáconos: se valorizem. Mostre por que vocês foram chamados para serem diáconos na obra de Deus. Mostre isso. Para que toda a igreja perceba que vocês são cheios do Espírito Santo e estão aqui para servir. Amigo das ovelhas, amigo do pastor e amigo de Deus. Porque está zelando pela herança de Deus. E pastores, eu quero dizer a vocês que Deus deu diácono para cada um de vocês, para serem vossos amigos. Conquiste essa amizade. Não jogue fora, não. Não jogue fora. Nós estamos passando uma fase que talvez, conforme eu ouvi aqui já, muitos estão assustados, né? Pela maneira como Deus falou para nós na última profecia. Mas se vocês examinarem as profecias, vocês vão ver que décadas passadas, na década de 70, no final da década de 70, talvez de 78 em diante, Deus falou da mesma forma que falou agora para nós, ou talvez mais grave ainda. Falou em levantar outro povo, escolher outro povo e nos rejeitar. Na nossa jornada, sempre, se você ler a Bíblia, você vai ver, passou até séculos sem Deus falar para nós. Séculos. O povo desprezou o Senhor e o Senhor abandonou o povo e foram levados cativo de uma banda para outra. Foi colocado até outro povo na terra que era do povo de Deus. E Jesus chegou nesse ambiente.
Então, que nós possamos ler mais as Escrituras, estudar mais e observar aquilo que Deus falou. É tempo de pensar o que fala e não falar o que pensa. Que vem muita coisa na nossa cabeça. E sem vigilância, nós falamos sem sabedoria. Então agora não é hora de falar. É hora de lembrar os ensinamentos que Deus tem nos transmitido, colocar em prática e nos humilhar. Porque se está escuro, não tem luz, eu tenho que segurar na mão do meu companheiro, na mão do outro, para não nos afastar. Porque se não tem luz, eu tenho que manter todos juntinho de mim. Como a galinha faz. Quando começa a escurecer, ou um temporal vem, o que ela faz? Ela ninha os filhotes e bota tudo debaixo da asa e fica quieto. Então não é hora de... Para com isso, de oba-oba, para com isso. Se humilha e cala a tua boca. E espera o Senhor se pronunciar. Porque é hora de pensar o que fala e não falar o que se pensa. Porque nós somos homens fracos. A segurança nossa está na voz do Senhor. E esta obra só marchará através da voz de Deus. Quando Deus usa o seu vaso, ele brada dos céus, cala-se toda a terra. E é o que nós devemos de fazer. Nós já estamos com muitos ensinamentos do Senhor. É hora de botar o saco e a cinza e clamar a misericórdia de Deus, para que Ele possa nos orientar com conselhos seguros. Para isso, Deus levantou pastores, diáconos, que são anciões. E por que não os evangelistas? Disse o Senhor que evangelista tem que permanecer no nosso meio, aprendendo em silêncio, porque evangelista é uma massa para fazer pastor. O evangelista está muito próximo de ser chamado a pastor. Mas não é só evangelista, não é só diácono. Pelo menos eu nunca fui diácono, nunca fui evangelista, fui chamado para pastor. Pastor Heron também, né, pastor Heron? Tem mais algum aqui que nunca chegou a diácono nem evangelista? Pastor Sebastião. Mas quem que não foi diácono nem evangelista e hoje é pastor? Márcio Almeida, pastor Ezequias, pastor Sebastião. Nunca fomos diácono. Mas por que Deus nos chamou? Foi pura misericórdia. Deus encontrou lugar para fazer isso em nossas vidas. Mas a você Deus deu essa missão de substituir anjos na nossa reunião. Que Deus nos abençoe e que os diáconos peçam a Deus graça, sabedoria, autoridade do Espírito Santo para fazer aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, que são missões maravilhosas. Você já pensou você substituir um anjo de Deus? Está aqui o pastor Josias.
Eu estava chegando de uma viagem depois de vários dias trabalhando em São Paulo. Cheguei muito cansado. Muito cansado. E quando eu cheguei, o pastor Josias estava lá em casa. Ou ele chegou depois que eu cheguei. Você estava lá. Porque a minha casa sempre foi assim. Quando eu morava em Engenheiro Pedreira, tinha vez de ter até 40 pessoas dentro da minha casa. E eu muito cansado, cansado mesmo. Eu viajava de ônibus e tomava conta de Piracicaba, São Bernardo. E de repente eu chegou a notícia. O irmão José Luiz está passando muito mal. Está evacuando sangue, não foi? Uma enfermidade antiga que ele tinha. Ele ia embora. E me deram a notícia. Eu falei assim, Josias. Ele era simples membro, né, Josias? Pastor Josias é um simples membro. Eu falei assim, Josias, eu estou sem condição de ir lá. Estou esgotado, não estou aguentando. Você vai lá e faz uma oração por ele. E pode dizer a ele que você foi lá em meu nome para orar por ele. Dê essa missão a ele. E ele foi. Ele acreditou no negócio. E quando chegou lá, ele falou para o Zé Luiz, o pastor está muito cansado, não pôde vir, e mandou que eu viesse aqui e fizesse uma oração por você. E ele acabou de orar, o Zé Luiz ficou bom. Eu, um homem comum, e um anjo de Deus, você é muito importante. Por isso que eu quero ser teu amigo. E peço a você, diácono, seja meu amigo também, porque nós iremos vencer essa batalha. Obrigado, pastor. A paz do Senhor para vocês.